Vamos conhecer a história de Isaque, filho de Abraão, Gênesis capítulo de número 26. Gênesis, livro de Moisés, Gênesis capítulo 26. Quero ler com você do versículo 12 ao 25, numa leitura responsiva. Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 25. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Meus amados, eu quero escutar essa voz linda de vocês aí, Gênesis 26, do 12 ao 25, todos acharam? Glória a Deus. Tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito poderoso, mais poderoso do que nós. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Juntos. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, nos achegamos mais uma vez esse dia diante da Tua presença para beber dessa fonte, Pai, que tanto nos abençoa, que tanto nos liberta, que nos confronta e mortifica a nossa carne. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações individualmente. Obrigado pela liberdade de culto e pelo livre acesso que temos à Tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Eu vou pedir uma ajuda aos mais jovens. Os jovens costumam ser pessoas mais descoladas que nós aqui, né, de certa idade. Então, vamos lá. Quem teve aquele celular ali da esquerda, levanta a mão. Olha, lendário. Famoso Nokia tijolão. Talvez, há quem diga que ele saiu de circulação pelo fato que ele era considerado uma arma branca. Porque se ele caísse de um alto de um prédio, ele poderia matar alguém que estivesse lá embaixo, certo? Era um telefone interessante. Diz a lenda que uma pessoa 10 anos depois abriu sua gaveta e ainda tinha um sinal de bateria nesse celular. Ele é um celular lendário. Foi fabricado no ano de 2000, chamado também de Nokia 3310, o famoso Nokia tijolão. Foi um celular que as pessoas não se preocupavam com o carregador. Essa questão de hoje em dia, você carregava ele uma vez por semana e você era uma pessoa feliz. Você não vivia atrás de uma tomada. Se você ficasse sem bateria, era mero descaso seu. E de quebra tinha um joguinho muito legal, que era o jogo da cobrinha, né? Você ia atrás dela, horas e horas ali, e a bateria não acabava. E de repente, à sua direita nós temos o lançamento da Apple esse ano, o iPhone 17. Eu conheço pessoas que comem ovo todo dia, mas conseguem pagar uma parcela de telefone desse. Eu acho que não é ser coerente. Eu gosto de viver tranquilamente. Tem gente que fica à base de miojo e ovo para... Eu fico com pena a saúde da pessoa é destruída, mas o importante é que ela tem um iPhone 17.
Hã? Né? Não é complicado? E às vezes, olha que veja você coisa interessante. A pessoa é roubada antes de terminar de pagar o celular. Eu acho que isso é o mais triste. O Banco Itaú, se eu não me engano, ele oferece para você pagar em 3 anos. Está financiando o celular igual casa, igual carro agora, né? Mas essas duas tecnologias possuem aproximadamente 25 anos de diferença. Se passaram, olha como é que o tempo está passando. Você já faz 25 anos que você viu esse celular pela primeira vez. Talvez os mais jovens nem saibam que o celular é esse. Já viu alguma vez esse celular, Karina? Já viu alguma vez? Já viram? Olha, legal, bacana. Né? Deixa eu ver aqui que eu tenho mais de bom. E teve um mais velho que ele ainda. Ah, esse aí, teve. Isso é velho demais. Só para você entender um pouquinho o contexto. O celular nasceu em 1973. Eu nem era nascido. Passou a ser comercializado em 1983, 10 anos depois. E chegou no Brasil, como tudo aqui chega atrasado, em 1990. Tivemos a operadora antiga Telerge, depois Oi, aí chegou a Telefônica, que virou Vivo. A TIM se chamava... Antes da TIM, ela tinha outro nome, a TIM, esqueci o nome dela. A Claro chamava ATL, né? Tinha até aquela piada, alguém tentando ligar, né? ATL, alguém tentando ligar. Aí, dada essa piada, virou Claro. Mas, apesar de todas essas tecnologias que nós vemos ao longo da história da humanidade, para que o mais novo existisse, foi necessário que existissem fundamentos. No começo, a tela não era colorida, nem câmera nós pensávamos em ter. Mas ele fazia o mais importante, ele fazia ligação. Hoje nós temos um centro de entretenimento na palma das nossas mãos. Quando eu era jovem, apenas pessoas muito ricas podiam ter celular. Eu lembro que antes da explosão dos telefones, uma pessoa que alugava 3 linhas telefônicas era uma pessoa rica. A pessoa tinha 3 linhas, telefone é uma coisa tão rara, porque era do governo. Privatizou, ficou uma maravilha. De repente, pessoas da noite para o dia foram à falência. Porque era ter uma linha telefônica era algo muito difícil. Então as pessoas, você tinha que pagar caro por aquilo. Era algo tão extraordinário que na empresa do meu pai havia apenas um telefone no setor. Então, você tinha que ir até a mesa do seu chefe para usar o telefone. Minha mãe, para marcar os encontros com meu pai, nós íamos até aquela farmácia, homeopatia, né? No centro de Madureira tinha uma farmácia, homeopatia. Nós chegávamos lá, como ela tinha 2 crianças, ela não ia até o Orelhão. Quem conheceu o Orelhão? Vocês daqui a pouco já não vão conhecer mais o Orelhão, mas o Orelhão era... O Rio de Janeiro sempre foi esse lugar muito seguro, sabe? De poder passear tranquilamente, com a sua carteira no bolso, cheia de dinheiro. Então, o que a boa mãe de 2 crianças pequenas fazia? Levava até os telefones, ficavam dentro das lojas. E marcávamos encontros com as pessoas. Minha mãe marcava encontro com meu pai. Quando chegavam os cartões atrasados da Light, ticket de refeição. Isso é muito velho. Aí tinha para o McDonald's, gastar todo o ticket de refeição atrasado do meu pai. Marcávamos um encontro com nossos parentes. E você marcava um encontro que iria acontecer 2 meses depois. Não tinha como você mandar o WhatsApp, está chegando. E nós passávamos o dia na porta de casa esperando aquele parente. Não tinha Uber. O transporte era muito complicado. Uma vez minha tia Luciene marcou um encontro lá em casa. Minha mãe fez 3 tabuleiros de lasanha. A gente comeu lasanha 2 semanas, porque minha tia não apareceu. Eu enjoei, eu comia lasanha no café da manhã, porque anos 80 foi um período difícil. Você fazer uma lasanha era um empenho, comprar o presunto, o queijo, era uma coisa cara. Então a gente não ia jogar aquilo fora, então a gente comeu, almoçou, jantou e tomou café da manhã lasanha durante 2 semanas. Hoje, você marca e encontra uma pessoa no WhatsApp, a pessoa mal saiu do banho, ela diz para você, já estou chegando. Isso é muito triste, isso é uma falta de respeito. Estamos vivendo um mundo muito curioso de tecnologia. A inteligência artificial chegou. Os professores de universidade estão estressados com o número de plágios que são feitos em trabalhos de conclusão. Jovens, ao invés de estudarem e fazerem o trabalho, o que eles fazem? Gemini, ChatGPT e qual outro que tem? O Grok do X, né?
que é outra ferramenta do X, ficam usando esse tipo de ferramenta. Eu sou do tempo que eu me trancava dentro de biblioteca, minha rinite atacando, aquele cheiro de mofo na biblioteca da Castelo Branco, e eu conseguia fazer o meu trabalho. Mas apesar de toda essa tecnologia, toda essa evolução, nós saímos disso para algo tão extraordinário. Se você dissesse para uma pessoa há 20 anos atrás que você ligaria para ela, olhando para ela ia chamar você de louco. Isso era loucura. Ver uma pessoa, você seria um alienígena se você chegasse há 20 anos atrás com um telefone para poder ver a pessoa. Mas apesar de todo esse avanço tecnológico, social, a nossa sociedade está bem? Ué, nós temos mais tecnologia, nós estamos mais conectados, a medicina evoluiu, mas as pessoas estão mais doentes, as pessoas estão dando cabo da vida, as pessoas estão sofrendo de depressão, mas o mundo está mais conectado. Então, você concorda comigo que a inovação não melhorou muito a vida das pessoas? Nós estamos mais preguiçosos. Eu lembro que eu andava de uma ponta a outra. Hoje, se você não tiver um Uber, minha filha já faz cara feia para mim se eu não buscar ela na escola, se eu não fizer transportar. Eu sou de um tempo que eu andava a pé, eu ia de bicicleta, do Valqueire até Castelo Branco, minha faculdade. Então, quando nós começamos a observar os problemas da sociedade, como nós como igreja, é hora de nós olharmos para a palavra de Deus. Porque o homem não está resolvendo o bem-estar da igreja. Deus resolve o bem-estar das pessoas. E onde está a palavra de Deus? Aqui, no seu evangelho, nas suas mãos, ao nosso alcance. Em momentos de dificuldade, em momentos estranhos, nós estamos num momento muito estranho da humanidade. O Brasil está num momento muito estranho, muito esquisito, onde os valores se reverteram de uma forma extraordinária, onde um assassino de uma facção é solto 4 dias depois, e uma mulher que pinchou uma estátua com batom vai ficar 14 anos preso. Pergunta para o seu irmão, tem algo errado aí? Pergunta para ele. Vocês sabem que eu sou apolítico, detesto esse tipo de assunto, mas nós precisamos nos refugiar da palavra de Deus. Se nós queremos sobreviver ao dia mau, eu preciso da palavra de Deus. Você viu 2 gerações de tecnologia, e eu vou mostrar para você 2 gerações de homens, cada um com a sua particularidade, mas ambos tinham algo em comum: eles eram tementes e obedientes a Deus. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que lhe mostrarei. Primeiro grande desafio: Abraão era um homem rico, bem sucedido, bem resolvido na cidade onde ele estava. Olha que coisa, Deus te tira da sua zona de conforto, ele passa a se tornar nômade. Ele era uma pessoa bem sucedida, ele era rico, ele estava bem, era um homem influente na sua cidade. E ele vai, e o que ele faz? Ele diz: Senhor, eu estou com minhas riquezas aqui, eu não posso ir, infelizmente, lamento. Não, o que ele fez? Ele obedeceu. Porque a palavra de Deus fala em Mateus 6,20, só anota, o que vai importar no final não é o que eu acumular aqui na terra, não. É aquilo que eu acumular para o reino de Deus. O que muda a minha vida é aquilo que eu faço pelo próximo, é o que eu faço pelo reino, não é o que eu faço apenas pela minha vida. A Bíblia nos chama a sermos uma fonte a jorrar. Não é nada de errado ser rico, se Deus tem te abençoado. O problema é depositar o seu coração, a sua vida, o dedicar a sua vida às riquezas. Mas aí chega o segundo grande desafio. Deus diz que vai fazer dele uma grande... Sua esposa com 99 anos, ele com 100 anos, já havia cessado o costume de sua esposa. Como Sara então poderia dar à luz a uma criança? Sara tenta até dar o jeitinho brasileiro. O que ela faz? Pega a sua serva, entrega, mas Deus disse que não seria por meio de uma serva. Sara seria a mãe e Abraão seria o pai. Então, cuidado. Às vezes nosso jeitinho, nós achamos... Não queira ser Deus, não queira arranhar a glória de Deus. Faça aquilo que Deus mandar você fazer. Então, o primeiro desafio é colocado para eles. Sara até ri. Sara ri no secreto, diz que não riu, mas riu. E Deus, tudo que Deus promete, Ele é poderoso o suficiente para cumprir na sua vida.
O problema, nós estamos ficando traumatizados como igreja, porque muitas das vezes nós estamos acreditando na promessa do homem. O homem não pode te prometer nada. Só Deus pode prometer coisas para você. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então, nasce Isaac. E todo filho, ele gera expectativas em relação ao seu pai. E só ser filho de pastor é uma coisa complicada. Porque todo mundo quer ver o extraordinário que o pai dele fez. Queremos ver. Será que ele será Francisco II a missão? Francisco II o retorno? Francisco II a volta dos que não foram? Não, eu sou o Vitor, prazer. Se você observar o livro de Gênesis é engraçado. 14 capítulos falando de Abraão, 3 capítulos falando de Isaac. E isso não quer dizer que Isaac não teve importância nessa história. Porque Isaac foi a continuidade daquilo que o pai dele havia feito. Então, muitos pensaram, Abraão 2 está retornando, Abraão 2 mais forte e perigoso. Não. Era apenas Isaac. E Deus ia fazer uma obra extraordinária na vida desse jovem. Fala para o seu irmão, cuidado com as expectativas. Eu vejo muitos em pais que idealizam nos seus filhos as suas frustrações. Não, faça o melhor pelo seu filho, mas creia que Deus sabe qual é o melhor futuro para ele. Nós não podemos fazer isso, cuidado com as expectativas que nós criamos. O importante é que Deus trabalhe na vida do seu filho. E do versículo 12 ao 15, nós vamos ler o seguinte: Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, e olha que frase legal, ficou riquíssimo. Aí essa é aquela hora que o pastor pregador de teologia da prosperidade vai falar para você: veja, irmão, você pode ser riquíssimo, basta você dizimar tantas e tantas vezes. Isso está em algum lugar na Bíblia? Não. Entenda bem isso. Isso aqui foi uma promessa pontual. Foi uma questão. Deus pode dar riqueza? Pode dar, desde que não seja pedra de tropeço na sua vida, mas não permita que textos como esse sejam usados para manipular o seu emocional. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os seus poços, que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. O sucesso de Isaac teve uma razão. Eu vou pedir para você voltar agora alguns versículos. Ainda em Gênesis capítulo 26, olha na sua Bíblia o versículo 1 ao 5. Só voltar um pouquinho, dependendo do modelo da sua Bíblia. Gênesis 26, do 1 ao 5, olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça no Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Porque o Egito era o mais óbvio. Em uma situação de fome naquela região, o Egito era uma cidade bem estruturada. Então, o mais óbvio era... Então, a primeira coisa que você tem que entender é cuidado. Às vezes, o mais óbvio não é usar o seu cartão de crédito, não é fazer uma dívida, mas é confiar que Deus proverá. Nós temos que ter essa maturidade espiritual. Muitas das vezes, nós vamos para o mais óbvio, o mais fácil, e colocamos Deus de lado. Meu amado, nunca faça isso. Busque de Deus direção, busque de Deus sabedoria, para que você não venha a fazer algo mais tarde que você venha a se arrepender. Então ele não fez o óbvio, ele fez o que Deus mandou: habite nela e serei com você. E Deus fala: ó, eu vou te abençoar, vai para onde eu estou mandando que eu vou te abençoar, porque você e a sua descendência darei estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao pai Abraão, que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Primeiro segredo do sucesso de Isaac: obediência a Deus. Obediência às bases de tudo aquilo que o pai dele seguiu. Deus chegou para Isaac e falou o seguinte: ó, lembra do sucesso do seu pai? Viu como tudo foi bem para o seu pai? Beleza, faz a mesma coisa e eu vou estar com você. É isso que Deus fala com Isaac. Nós somos extremamente teimosos, procuramos o óbvio, procuramos o mais fácil, mas esquecemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas quando você está embaixo da vontade de Deus, entenda bem isso, fazendo tudo o que lhe foi ensinado,
Às vezes nós nos frustramos quando acontecem problemas, quando acontecem adversidades, e nos perguntamos: poxa, estou debaixo da vontade de Deus, não estou em pecado, eu orei, eu fiz aquilo que eu senti paz no meu coração, e por que de repente o inimigo então me atacou? Deixa eu falar uma coisa para vocês: mesmo que você esteja fazendo tudo certo, tudo que você esteja fazendo, eu falei isso pela manhã mais cedo, ouvindo a voz do Senhor, fazendo o que a palavra manda, com temor e reverência em seu coração, mesmo que venham adversidades, existe uma grande diferença para aquele que é filho de Deus. Porque Salomão falou isso no livro de Eclesiastes, falei isso mais cedo também: o mal vem para todos, para o justo e para o iníquo. Então não pense: estou passando por luto, estou em pecado. Não, não quer dizer isso não. Mas Deus permite que a glória dele seja manifesta através da sua vida, até mesmo nos momentos de adversidades. Você crê nisso? Pergunta para o seu irmão: você crê nisso? Então, agora ele vai passar por um problema sério. O tipo de pastoreio dele, seminômade, era o tipo de pastoreio dele, requeria muita água para os seus animais, servos, família. Ele precisava de água, água era o fundamental, e ele estava com um sério problema em suas mãos. Então, voltando para o texto base do livro de Gênesis, leia para mim, leia com vontade aí, vamos com força, no verso 16 e 17. Abimeleque... Vamos aprender um pouco agora de inteligência emocional. Isaac arranjou confusão? Isaac arranjou briga com alguém? Isaac xingou alguém? Tem registro histórico nada, né? Isaac colocou alguma indireta para Abimeleque no status do Instagram dele? Não. Ele seguiu. Porque se Deus é com você, mesmo que você tenha alguma perda, fala uma coisa para você: sofra perdas, mas não perca a sua salvação. Às vezes existem coisas que são frustrantes, existem coisas que acontecem exatamente para provar a sua fé, para testar se de fato você é cristão. Abra mão, coloque de lado, mas não comprometa a presença do Espírito Santo de Deus que habita em você. O reino de Deus é muito mais importante. Qualquer perda, eu já levei volta de irmão em Cristo, já levei volta. Só que para mim muito vale mais o reino de Deus do que criar indisposição com o meu irmão. Eu não quero que ninguém se perca, eu não quero que ninguém sofra dano. Então, a Bíblia fala no Salmo 34, procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Viver em paz no mundo em guerra dá muito trabalho, é algo extremamente difícil. Mas ele ainda tinha um problema, seu rebanho, pastores e mulheres. Imagina, a mulher de Isaac, a serva de Isaac: e aí, cadê a água? Quem aqui na hora do aperto, fica alguém no seu pé perguntando a mesma coisa várias vezes, né? E aí, onde é que vai conseguir fazer isso? Crente, tá faltando coisa aí, né, crente? E aí, como é que vai ser? Imagina a angústia que Isaac estava passando nesse momento. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. E os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Ele está com problema de água, ele acabou de resolver o problema de água e começou um novo problema. Não tem mais água, vamos partir para outro. E continua, versículo 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Ele resolveu o problema, achou água e criaram um problema. E mais uma vez, Isaac está sem água. Fala para o seu irmão, de novo sem água. Porque às vezes acontece uma série de problemas na sua vida e você fala: Deus não é comigo. Deus não era com Isaac? E ele não teve um problema atrás do outro? Deus não deixou de ser Deus? Isaac não deixou de ser temente a Deus? Isaac não deixou de ser obediente a Deus? E ele continuou. E partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse, glória a Deus, né? É bom quando vem a bonança, por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Tem pessoas que vão muito a fundo nesse texto, tentando dar sentido para cada nome. Eu quero ser bem prático com você essa noite. Guarde uma coisa no seu coração:
Isaac tinha um problema e ele não reinventou a roda para resolver o seu problema. Isaac voltou para os fundamentos. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas procurando novidades, pessoas achando que a novidade vai mudar a sua vida. Nós conversávamos no culto hoje pela manhã, mulheres pagando R$3.000 para aprender a ser mulheres de Deus, homens pagando R$2.500 para poder aprender a ser homem, no famoso Legendários, pagando cursos que eu já vi até de R$5.000, de estratégia para você ser feliz, para lutar contra a tristeza, enquanto a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a minha força. Enquanto as pessoas agitadas de um lado para o outro, e a palavra de Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As pessoas em guerra umas com as outras, e a Bíblia fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, mas a igreja está procurando soluções em estratégia, e não no poder de Deus, esquecendo do passado, esquecendo das coisas mais básicas da palavra de Deus, e querendo reinventar um novo evangelho, à sua própria imagem, achando na sua ignorância, que ao satisfazer as suas vontades, ficarão felizes. Se enganam. Surgem escândalos atrás de escândalos, e cada vez mais pessoas doentes, culpando a igreja pelos seus problemas e frustrações, quando na verdade, se as pessoas aprendessem a não depositar seu coração na mão de homens, e sim nas mãos do Senhor, seriam pessoas plenamente felizes, cheias do Espírito Santo de Deus. Mas não, é a estratégia. Fazemos uma aposta de que se eu fizer uma escolha de um louvor mais diferentinho, mais introspectivo, mais imersivo, se eu usar um timbre do teclado que te cative e seduze mais, eu vou conseguir te influenciar. E cadê o agir de Deus então? Existia um tempo nas Assembleias de Deus, que antes dos ensaios, durante 30 minutos, toda orquestra e banda ficavam de joelhos orando, e Deus já derramava o Espírito Santo antes de começar o culto. Mas a igreja hoje aposta em estratégia, está colocando de lado o agir de Deus, porque estão ansiosos, estão impacientes, porque as coisas não estão acontecendo no tempo delas. E quando a palavra de Deus fala outra coisa, no tempo de Deus tudo. Nota como a igreja está atrapalhando a palavra de Deus, com ansiedade, com excesso de motivação. Se escuta muito pelos corredores das igrejas, cadê o avivamento? Enquanto o homem apostar na estratégia e não no poder de Deus, nunca mais verão um avivamento neste século. Quem aviva não é a música que o dirigente escolhe, quem aviva é o Espírito Santo de Deus, lábios que confessam o seu nome. É nisso que começa a derramar. Nós adotamos dinâmicas de culto, sim, a Bíblia nos ensina que deve haver ordem no culto, tem que ter. O culto tem que ter começo, meio e fim, deve ter ordem, aquele que fala, né? Nós revezamos entre nós, o time da música vai fazer o seu melhor, tem que estudar, músico tem que estudar, os tios da escola dominical preparam o trabalhinho deles, lindo e maravilhoso, se dedicam em casa, os irmãos na recepção, botam a melhor roupa, perfume, para te receber, cheio de carinho e amor. Mas depois que nós fazemos o nosso melhor e chegamos na casa do Senhor, nós temos que chegar, Senhor, agora coloca o teu fogo, acende, porque o que vai mudar vidas não é a minha estratégia, é o poder do Espírito Santo de Deus. Quem tira o coração de pedra e coloca o coração de carne é Deus. Quem faz o impossível é Deus. Então, se a igreja entender essa obediência que Isaac teve, a base que foi o seu pai, e trazer isso para a sua vida, meu amado, eu tenho certeza que Deus fará coisas maravilhosas, ao ponto dos outros ficarem com inveja de você, igual ficaram com Isaac. E quando isso acontecer, não é para você se obedecer não, tá legal? Porque Isaac não arranjou problema com ninguém, Deus o abençoava, Deus não permitiu que ele fosse envergonhado, passou por aperto sim, passou por dificuldades, mas o tempo inteiro Deus estava com ele. A igreja evoluiu, nós mudamos. Eu não posso ser ignorante sobre isso. Eu não sou um pastor legalista, temos tecnologia,
né? Antes nós tínhamos um monte de botão, agora você tem a tela de um dispositivo para controlar o som, teclados modernos, ar-condicionado, cafezinho. Mas eu ainda preciso entender, por mais modernidade que uma igreja tenha, eu preciso confiar que é o poder de Deus que está regendo esse culto, que eu sou um instrumento nas mãos de Deus. A diferença minha da pessoa que está nesse hospital do lado, graça, misericórdia e bondade de Deus. Eu não sou melhor do que a pessoa que está na UTI desse hospital. É graça, é bondade, mas a igreja está olhando para a estratégia e esquecendo que a igreja era mais feliz e abençoada quando a igreja era mais simples. Nós temos que voltar a olhar para os fundamentos da igreja. Olha o que Provérbios 22, 28 nos fala. Leia para mim. Eu fiquei muito feliz, que minha mãe não sabia que eu estava preparando essa mensagem algumas semanas atrás, e ela me trouxe esse versículo que estava dentro da minha passagem. Eu fico muito feliz com isso. Quando a Nova Vida começou, existia um homem chamado Bispo Roberto Macalister. Quem conheceu ele? Quem viu o Bispo Roberto Macalister? Ele é o fundador da nossa denominação, falecido. Hoje quem é meu professor, né, e meu bispo é o filho dele, o Bispo Walter Macalister. Sabe qual foi a primeira coisa que eu entendi quando eu me assumi como pastor daqui, e todos que estão aqui estão de prova disso? Que eu não tinha que reinventar nada, que eu tinha que seguir as bases do meu bispo e do meu pai, pastor Francisco. É isso que eu precisava fazer. Quando eu li esse texto, estudei essa palavra, Deus avivou meu coração. Você é o Vitor, você não é o seu pai, mas não desqualifique nada que aconteceu antes, porque ambos foram homens que mudaram a história e a vida de muitas pessoas. Olhe o testemunho desses homens, olhe o testemunho de homens que venceram, não na força do braço, mas foram homens dependentes de mim. É isso que o Espírito Santo de Deus me falou no meu coração, que uma igreja não se forma de marketing. É claro, eu preciso mostrar para a nossa comunidade, pensa que nós somos uma seita, um grupo fechado, igreja de rico, e que não pode entrar aqui. Tem gente que pensa isso, por isso eu boto um cartaz, eu boto um banner, né, a gente coloca na internet as atividades da nossa igreja, para que a nossa comunidade saiba que ela pode participar da nossa vida. Mas, sabe o que o antigo tem de bom? Deixa eu falar uma coisa para você, veja que interessante. Se esse celular caísse no chão, era mais fácil o celular quebrar. Os antigos são pessoas muito fortes. Você já notou isso já? Como são pessoas... A saúde, meu avô, Joaquim, comia rabada, né? Só uma coisa brava. Viveu quantos anos, vovô? 93? 83 anos, chegou longe. Tem jovens que não chegam nem aos 45 anos de idade. Então nós, como geração, você o antigo, mais novos, nós temos que olhar para o passado e entender que as bases de tudo, a solidez de tudo, foram feitas de pessoas fortes. A igreja chegou até aqui por causa de pessoas fortes, mas nós temos que acender um sinal de alerta. Você sabia que a Europa, que foi o berço da Revolução Protestante, da Reforma Protestante, as igrejas se tornaram bares e prostíbulos? Você sabia disso? Porque as pessoas esqueceram o passado. As pessoas resolveram reinventar a roda. Se nós não queremos que isso aconteça no Brasil, nós precisamos olhar para o passado, nós como igreja, e entender que o futuro e o presente da igreja só podem ser consolidados se nós seguirmos o testemunho daqueles que foram a base de Cristo, a base da igreja. Homens de Deus, os homens do Evangelho, homens sérios. Mas hoje nós estamos olhando para os homens bonitinhos, com os cabelos viradinhos para o lado, com um bracinho marombeiro, dizendo: você é lindo, você é linda. Isso não sustenta nada. Eu sou pobre, miserável, pecador. Sem Deus eu não sou nada. Guarde isso no seu coração essa noite. Não esqueça as bases. Ler a palavra de Deus, buscar a intimidade com Deus, oração, comunhão, unidade. Isso é o que constrói uma igreja, e é isso que pode trazer para nós, mais uma vez, experimentar um avivamento do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. Quem crê que Deus ainda pode mudar a história da sua igreja, diga amém. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai de amor, Pai de bondade,